Bom, Câmara Debate de hoje começando a partir de agora e vai falar sobre o marco regulatório do terceiro setor. Parece complicado esse assunto, mas a gente vai esclarecer bem durante o decorrer do programa, que fala sobre a mudança de relacionamento das organizações não governamentais, né, as ONGs da sociedade civil, com o poder público. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essas mudanças ocorridas, trazendo aqui pessoas especialistas da área e também pessoas que trabalham com isso, além dos nossos parlamentares. E eu vou, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui. A gente começa com o Oswaldo Seti, que é da ONG Ação Moradia, à frente há vários anos aí dessa ONG em Uberlândia. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Oswaldo. Muito obrigado, viu? Espero que você vai passar um pouco da sua experiência com a ONG aí, o que muda na relação. Eu que agradeço o convite para poder discutir um tema que é hoje vigente entre as instituições. Obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço. Como sempre, né, o programa tem 1 ou 2 vereadores e hoje aqui conosco o Márcio Nobre. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Márcio. Obrigado, Fernando. Eu quero cumprimentar os nossos telespectadores da TV Câmara Uberlândia. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez para dar uma contribuição e levar informação à sociedade de Uberlândia, principalmente aqueles que acompanham as ações do terceiro setor. Bom, e não poderia faltar aqui uma pessoa especialista, né? Um advogado que tem um gabarito para falar sobre o assunto, que vai poder contribuir bastante com a gente aqui, que é o Neyron Bueno, doutor Neyron Bueno, advogado lá da comissão da OAB. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, Fernando, e espero poder contribuir de alguma forma com o conhecimento que a gente tem em relação ao terceiro setor e contribuir com os convidados aí para esclarecimento da população e das instituições que estão afins de conhecer as mudanças que ocorrem a partir da lei. Uhum. Tá, muito obrigado então, doutor Neyron. E o nosso objetivo é esse mesmo, né? É instruir, passar informação, orientação, principalmente para você que está pensando, né, em lançar, em abrir uma ONG, né? Ou que já tem uma ONG e ainda não conhece direito esse assunto. E a gente trouxe aqui também o vereador Wender Marques, no seu primeiro mandato aí, não é a primeira vez que vem aqui, mas também não é a última, e que sugeriu esse tema também. Eu queria agradecer a sugestão do tema e agradecer também a sua participação aqui conosco, a disponibilidade de estar aqui. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Fernando. Cumprimentar todas as pessoas que assistem a TV Câmara, Câmara Debate. Tivemos a oportunidade de estar aqui outra vez, é a minha segunda vez, e agora com o tema que a gente sugeriu, que é de grande relevância para o momento que a gente está vivendo. Então, cumprimentar o Oswaldo Seti, que tem um trabalho já de muitos anos à frente do terceiro setor, o Márcio Nobre, que tem ligação com a área social também há muito tempo, e o doutor Neyron, também, pessoas que já convivem com a gente aí há muito tempo. E eu tenho certeza que entre as pessoas que estão aqui, a gente vai conseguir esclarecer um pouco de dúvida. Bom, a gente sabe que houve uma alteração numa lei, o Congresso Nacional alterou a lei e tudo, e eu queria começar com o doutor Neyron, para o pessoal entender o que é o marco regulatório do terceiro setor. Mas antes disso, o que é o terceiro setor? Né? Para o pessoal entender. O doutor Neyron e também o Oswaldo aqui podem explicar melhor isso para nós. Por favor, doutor. Sim, os setores da economia se dividem em 3, que é o poder público, que é o comércio e a indústria, e um terceiro setor que a gente chama, que é a organização da sociedade civil. Então, o que ocorreu durante muitos anos atrás é que as organizações da sociedade civil, elas careciam de uma regulamentação. Então, desde 2001 até 2010, clamou-se muito por uma regulamentação para as organizações da sociedade civil para dar segurança jurídica. E esse marco, ele veio exatamente para trazer essa segurança jurídica, para imprimir uma lei ordinária que daria, a partir da publicação dessa lei, a segurança jurídica para que as organizações pudessem, então, ter um parâmetro, ter um padrão de funcionamento a partir do marco regulatório. Então, o marco regulatório é uma lei ordinária que regulamenta as maneiras, as formas que se darão do relacionamento entre o poder público
e as organizações da sociedade civil. Bom, marco porque antes não havia uma regulamentação. Exatamente. Então é um marco que É um marco. a partir desse momento Ou seja, considera-se tudo que... era solto. Havia regulamentação para as OS, para as fundações, para o Sistema S, mas não havia regulamentação para as organizações da sociedade civil, Certo. que eram as antigas ONGs. A partir do marco, o termo ONG deixou de existir. Hoje você não fala mais ONG, você fala OSC. Ah, o termo então O mudou. termo mudou. Então, por isso chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a partir desse momento. Certo. Então, essa lei, ela iniciou os debates em 2010, publicou-se em 2014 e foi novamente regulamentada em 2015 para ser implementada finalmente agora. Certo. Bom, aqui está o Oswaldo, que é da ONG Ação... ONG não, desculpa. OSC, né? Ação Moradia. Já tem quanto tempo a Ação Moradia em Uberlândia? São muito décadas, tempo, né? Muito tempo. Ano que vem estaremos completando 25 anos de atividades na cidade. Então tem uma experiência muito grande em relação a esse relacionamento. E eu queria que você, Oswaldo, como representante maior aí da Ação Moradia em Uberlândia, falasse para a gente, na prática, o que mudou para vocês aí com esse marco? Foi positivo, foi negativo? Enfim, dá um parâmetro geral aí no seu ponto de vista em relação à sua OSC. O marco regulatório, que é a Lei 13.019, ele já era esperado, discutido pela sociedade civil e pelas instituições há muito tempo. Então, ele só veio realmente a ser transformado numa lei em julho de 2014. E de lá para cá ele passou também uma série de alterações, né, que, para não dizer que mudou totalmente, mas mudou fortemente o espírito inicial do marco regulatório. Então hoje podemos dizer que o marco regulatório é interessante, é importante para o setor, porque é preferível você ter uma base legal do que você trabalhar sem base legal, mas ainda sabemos também que a sociedade civil junto com o poder público pode melhorar esse marco legal. Podemos estar trabalhando de uma forma mais transparente ainda. Se por um lado o marco regulatório é interessante para as ONGs, também ele é interessante para o governo e cria regras mais claras desse relacionamento. E descaracteriza totalmente aquela relação de subserviência que existia até um certo tempo atrás entre as instituições da sociedade civil e governo. Então, parece ser mais uma relação de parceria. Tanto que, no marco regulatório, os termos já se referem a isso. É termo de colaboração, termo de fomento, e não mais uma imagem de subvenção, como era antigamente. Subvenção dá a sensação, eu estou te doando alguma coisa. Entendi. Por outro lado, agora, com a lei, está muito claro em que a sociedade civil faz parceria com o governo, para que ambos atinjam objetivos comuns e de interesse da sociedade. Isso é bom. Isso é bom. Isso, no caso, agora tem que ter um projeto muito mais bem estruturado, mais claro, mais objetivo e com prestação de contas, inclusive, né? Sim, a prestação de contas de uma forma financeira, ela sempre existiu. A grande inovação no marco regulatório é que ela vem em cima de metas e objetivos, o que é muito bom também para os dois lados e principalmente para a sociedade. Então, com o marco regulatório, está mais claro que as instituições vão trabalhar em cima de metas pré-estabelecidas anteriormente. E, é claro, sempre prestar conta dos seus recursos para atingir essas metas. Mas antes as metas eram um pouco mensuradas. Então, essa é a grande inovação que é positivo para o crescimento do setor. Bom, Márcio e Wender, né, vocês como parlamentares aí, e ligados também, né, a questões sociais e trabalhos junto à sociedade, enfim, como que vocês avaliam essa alteração da lei, ou melhor, essa criação, né, um marco de uma regulamentação e essa alteração durante aí o julho de 2014 até dezembro de 2015, várias emendas, então, complementando essa lei? Veja bem, eu acho que o Wender vem dessa militância na área social, né? Eu acredito que o Wender é um pouco mais próximo, que esteve na Secretaria de Desenvolvimento Social, acompanhando o trabalho dessas entidades, dessas ONGs, enfim. Eu vejo que o país está sendo passado a limpo, né? É um momento de muitas mudanças.
O país nunca teve tão aquecido como está agora. Eu acho que tudo que vem sendo transformado para beneficiar a sociedade com mais transparência, ampliando uma gestão mais séria, mais competente, eu acho que isso vai fortalecer as entidades sociais. Aquelas que são sérias, que realmente querem um trabalho com transparência, com seriedade, que faz o social com propósito, com objetivo, essas entidades elas vão sobressair, elas vão se fortalecer. O governo precisa delas. O governo não sobrevive sem essas entidades. Isso está provado. As entidades hoje elas têm um poder de execução muito forte. Ela faz realmente a ação social, o benefício chegar lá na ponta. Essas entidades estão nos bairros, estão nas periferias, nas comunidades, elas sentem a necessidade das pessoas. O governo está um pouco mais distante e precisa dessas ONGs, precisa dessas entidades, dessas OSCs, enfim. Eu acredito que é um passo, um avanço muito grande em benefício do povo, daqueles que mais precisam. Mais transparência, mais gestão, fortalece as parcerias. Eu acredito que isso traz mais credibilidade no setor. Mendes, você enxerga da mesma forma? É mais ou menos isso mesmo que o Márcio fez essa introdução e ressaltar o seguinte, a importância que tem essas entidades para qualquer governo. Se a gente pegar hoje a atuação das organizações dentro de uma administração pública, ela está em áreas essenciais. E aqui podemos citar Uberlândia, que é um exemplo de instituições sérias, que ao longo aí de mais de 30 anos, entre 20 e 30 anos, as instituições têm prestado serviços relevantes à sociedade. Se a gente pegar, nós temos na área da educação. São quase 4.000 crianças hoje atendidas na área da educação, que é feito por uma instituição parceira. Se a gente pegar a saúde da cidade de Uberlândia, praticamente toda na mão das OS que estão administrando, o hospital que estão administrando, as UAIs, né? E os próprios PSF. E diga-se de passagem, com muita competência, instituições que têm demonstrado que vale a pena fazer essa parceria. Na área social, nem vamos dizer, inúmeros equipamentos que são feitos só por as instituições. Nós podemos falar aqui de 5, 6, 8 serviços que só as instituições parceiras fazem e que não é executado diretamente pelo próprio município. Então, primeira importância que essas instituições têm para que qualquer governo consiga executar esse serviço chegar na ponta com a qualidade que hoje e ao longo dos anos vem sendo executado. Na prática, o marco regulatório. Na prática, as instituições tomam um susto, porque realmente é muita mudança, você está acostumado de uma maneira, né? Agora, quem ganha mais com isso? Eu acho que a sociedade ganha, o governo ganha, mas eu acho que as instituições ganham mais. Por quê? Por que eu acho que as instituições ganham mais? Porque traz uma segurança que antes não existia, porque agora é parceria, e antes parecia que a prefeitura ajudava as instituições. Parecia... uma ajuda. É um auxílio. Como né? Oswaldo disse, uma subserviência. Uma subserviência que colocava e as instituições estavam ali, tipo assim, com o pires na mão. E começa a mudar essa relação e enxergando que existe. A instituição ela tem na sua essência servir. Muitas das vezes ela chega primeiro do que o Estado, ela chega primeiro do que a Prefeitura, porque normalmente quando ela chega, e nós podemos dar um exemplo aqui, quero pedir permissão, Márcio, vamos dar um exemplo da sua própria instituição que você tem ligação, a Filadélfia, quando montou lá no Morumbi, um prédio maravilhoso, e chegou e falou, governo, tá aqui, tá pronto, só para tocar. Né? Então, esse tipo de instituição, e aí eu acho que o Márcio foi muito feliz, começa a separar o joio do trigo. Não é que nós temos histórico de instituições sérias, boas, temos, mas nós sabemos que em todo lugar tem coisa ruim também. Mas eu acho que começa a separar o joio do trigo. E agora começa a ficar realmente quem quer prestar serviço com qualidade e mais do que isso, com poder de gestão. As instituições, elas vão ter que aprender a lidar com a questão da gestão. Pensando nisso, nós tivemos, através do nosso mandato, uma audiência pública, onde a gente começou a fazer esse debate para afunilar de como que vai ser esses convênios. Trazendo para as instituições também, Márcio, e o Oswaldo estava lá no dia, né, teve a oportunidade de estar lá conosco,
trazendo essa responsabilidade que também vai recair sobre as instituições. Quando o Oswaldo coloca a questão é que agora nós vamos ter algumas metas para serem cumpridas e essa avaliação de como esse trabalho está sendo feito, o próprio atendido vai poder avaliar. Então eu vejo que a instituição ela vai ter que se preparar para isso. E o nosso papel, por ter militado muitos anos dentro do terceiro setor, é tentar mostrar isso para as entidades, que ela também vai ter que se aperfeiçoar a partir de agora para poder ter esse benefício do marco regulatório, que eu acho que é um benefício sim para as instituições. Tá. Doutor Neyron, nesse caso, né, que o Wender está falando aí, que as ONGs vão ter que, vamos dizer, entre aspas, profissionalizar o trabalho e tudo, a lei estabelece alguns critérios aí para elegibilidade de projetos, nesse sentido? Sim, nesse sentido a lei é bem ampla. E ela foi até regulamentada por decreto já agora em 2016, que mostra os procedimentos, como deve ser feito, para que as OSC possa se profissionalizar. Talvez a palavra profissionalizar pode assustar, mas a verdade é essa. Então, é preciso que se entenda, eu concordo com o Wender, de que a gestão ela precisa vir de uma forma diferenciada. Então, existem muitos parâmetros em termos jurídicos e contábeis dentro da própria lei, que vai obrigar as organizações a se profissionalizar, a fazer um trabalho com maior qualidade, com maior transparência, porque a questão da transparência é muito importante dentro da lei, porque a partir de agora, a partir de 1º de janeiro, não só o poder público, mas todas as instituições vão ter que publicizar todos os atos. Né? Então, o chamamento público tem que ser publicizado, as prestações de contas têm que ser publicizadas, dos resultados, o dinheiro que entrou e coisas acessórias, né, que vêm de encontro ao que a lei exige. Lembrando, só terminando, uma questão que eu achei muito interessante na lei é que a lei muda um pouco o conceito de prestação de contas. Porque a prestação de contas antes, ela era o seguinte, o poder público dava o dinheiro e a organização apresentava a nota fiscal. O poder público conferia a nota fiscal, se tivesse tudo certinho, está tudo certo. Beleza, né? Entrou, saiu. A lei hoje, ela traz as comissões de avaliação e de monitoramento. Ou seja, o poder público vai ter que ir no local e verificar se o dinheiro que foi concedido resultou na finalidade proposta. Então, se você pegou um dinheiro para comprar um veículo, o veículo tem que estar lá rodando e servindo a população conforme foi proposto. Então, nesse sentido, a lei é extremamente eficaz. Agora, evidentemente, tem os períodos de adaptação, que o Oswaldo sabe, ele é diretor de uma instituição, que as instituições vão ter um período aí de adaptabilidade, né? Isso. À nova legislação. Deixa eu pegar um gancho do que o Neyron colocou. O que a gente tem de histórico? E se a gente pegar os últimos anos, eu tenho falado muito isso, onde a gente tem conversado dentro do segmento, se as instituições elas não chegarem nesse poder de gestão, elas vão acabar. Por quê? Como que se nasce uma instituição? Nasce de algo, normalmente seu fundador ele tem algo que aconteceu na família, ou num grupo, num bairro, uma necessidade. Sempre tem um motivo mais caloroso e mais pelo lado sentimental mesmo de se colocar. E quando você depara com uma instituição, quando ela faz uma parceria com o poder público, inverte totalmente, às vezes, essa característica. Então, muita gente está sofrendo por isso. Eu conheço fundadores de ONG que no passado já serviu muito a cidade e que hoje não conseguem entender todas essas mudanças. Por quê? Porque lá no passado, o que ele fazia? Ele abria a instituição, recebia as crianças e não tinha ninguém que ia lá falar nada com ele. Hoje não. Hoje tem todo um critério, uma maneira de se prestar conta de tudo que está lá dentro, o serviço que está sendo prestado, e às vezes essa instituição tem dificuldades. Se a gente pegar aí nos últimos 15 anos, eu devo ter assistido nada, 12, 13 projetos serem fechados. Né? Instituições que não conseguiu se adaptar a essa nova modalidade. Porque agora o poder público vai dizer, eu preciso de você em tal lugar.
Eu preciso de você no tal atendimento. Tem que haver essa demanda para ter a parceria. Né? Não é mais uma questão só emocional de amor, né? De servir. Né? Se você tem esse sentimento e tudo, não faça negócio com o poder público. Não tenha parceria com o poder público. Continue lá fazendo o seu serviço com as pessoas que te rodeiam. Se vier para o público, eu acho que esse poder de gestão vai ter que ser conquistado dentro da organização. É a palavra mesmo, profissionalização. Eu acho que você usou certo, tem que fazer isso mesmo, profissionalizar. Oswaldo, a ONG OSC agora, né? Vai ter que adaptar até nisso, né? A ONG OSC, a Ação Moradia, a gente sabe, é consolidado, é uma instituição séria e, infelizmente, a gente vê pela mídia aí de maneira geral, pessoas que utilizam desse caminho para obter recursos públicos e desviar e tal. O marco vem, no caso, para moralizar essa questão também, não é? De assim, não é só o cara falar, vou abrir uma ONG, pegar dinheiro e fica tudo beleza, né? Mas já não acabou isso, né? Já não é assim. Já não é assim. Se vende, desculpa, Oswaldo, te interromper, mas vende-se uma imagem um pouco diferente, Fernando. Hoje, se a gente pegar, como o Neyron colocou aqui, a questão da comissão de monitoramento, hoje já existe. Na prática muda a forma de relacionamento, mas o poder público... E assim, a nível de Uberlândia, então, ano-luz na frente de muitos municípios. Mas já se pratica isso há muito tempo, a prestação de conta é muito séria, o monitoramento ele é constante, ele é praticamente mensal, né? E sem contar o seguinte, o histórico das instituições em Uberlândia não é o que se reflete a nível de Brasil, porque Uberlândia tem um histórico de instituições muito sérias. Né? Então, eu acho que para Uberlândia não vai mudar tanta coisa assim. Né? Muda essa forma de relacionamento e dá uma seguridade. Que seguridade dá? Por exemplo, as instituições ficaram, no mandato passado, do governo passado, ficaram sem receber uma parcela no final do ano de 2015 e 2016. Que a instituição se programou, tinha um convênio assinado e no final do ano não recebeu. E prestou o serviço para o município. Foi lá e fez. Foi lá e fez o serviço. O Oswaldo chegou lá no final do ano, cumpriu o convênio de janeiro a dezembro. Só que a hora que chegou dezembro, o governo falou para ele, falou assim, eu não vou te pagar uma parcela do que eu combinei com você. Mas como não vai pagar? Mas eu tenho folha, eu tenho funcionário, eu tenho despesa. Eu prestei o serviço para você, município. Não, mas eu não vou te pagar. Dentro do marco regulatório, traz uma segurança jurídica para isso. Agora não, se não pagar, tem como você pleitear isso juridicamente dentro dos meios cabíveis que está dentro do contrato. Antes ele não podia fazer, por quê? Era medida de subvenção, eu te pago uma lei autorizativa, eu te pago se eu quiser. Se eu não quiser, eu não te pago. É uma questão muito solta, né? Está muito assim à vontade, muito solta. O sistema anterior. Esse marco, ele realmente regula isso. O Wender colocou uma coisa que é importante pensar, porque antes, no bojo da lei autorizativa, ela já falava numa transferência voluntária de recurso e se tiver dinheiro. Então, legalmente... Um compromisso. Não, assim, o compromisso era moral. Só moral porque se pagou há 50 anos, se transferiu recursos religiosamente, então você tinha por moral e por questões políticas a transferência. A um dado momento, aí olhou a lei. Não, peraí, a lei não me obriga a transferir. Então, com o marco regulatório, isso dá mais segurança. Isso. Mas ainda o marco, eu vou provocar agora fazer uma provocação mais profunda a vocês, e indo na resposta onde você cutucou. O marco, ele veio pelo anseio das instituições da sociedade civil. Ele foi solicitado, foi batido, foi batalhado muito em cima do que as instituições precisavam. Mas como algumas vezes, não digo muitas, né, passa uma mudança no Congresso e a lei foi enxertada de muitos apêndices, vírgulas e exclusões. Então a lei que viria para dar uma moralização 100%, não só do lado do parceiro sociedade civil, mas também do lado do parceiro governo. E nós estamos vendo hoje que as grandes instituições que desviaram recursos do governo sempre tiveram por trás um parceiro dentro do governo para poder fazer esse desvio. Então, quando se criminaliza simplesmente as instituições de fazerem desvio, é mais ou menos como se está falando que a corrupção só tem um ator, só tem o corrupto, não tem o corruptor.
Certo. Tá? Então é o mesmo caso. Tem um que pega a fatia do bolo lá, né? Tem vamos um que dizer assim. leva. Então as instituições, e eu acho que o Ender levantou muito bem, Uberlândia, eu vejo de forma quase que 100%, as instituições trabalham com uma transparência, com ética e prestação de contas, já dentro de um padrão que não tem notícias de desvio. Você desviou, comprou um pacote de cerveja. Está errado? Está errado. Mas não são os 51 milhões dentro de um apartamento que você vê. E isso daí também leva a um lado de você ver essa lei, e aí a provocação. Infelizmente, ela criminalizou só o lado das ONGs. Ela criminaliza. Qualquer pessoa que lê atentamente a lei vai falar, peraí, o bandido é a ONG e eu, como poder público, tenho a atribuição de proibir que você me engane. Então, faço a provocação aos meus parceiros, se forem bem a fundo nos artigos da lei, que são 88 artigos, se não percebe esse dedinho assim desse lado, você é bandido e você está querendo me enganar. Agora, eu acho que a lei precisa ser aprimorada também no lado da fiscalização quanto ao agente público. Que o agente público não use a lei também em benefício dos seus interesses particulares, e sim use a lei também só em benefício da sociedade. Eu acho que o Oswaldo está certo, Oswaldo. Primeiro nós temos que... a essência de como que nasce o marco regulatório, em discussões no país inteiro pelas instituições não governamentais. Isso foi discutido a nível de Brasil. Quando chega na Câmara dos Deputados, e aí eu quero fazer uma crítica incisiva, eu acho que a maioria dos deputados tá lá não entende nada de organização, nada, zero. A maioria não entende nada. Por quê? Quando você pega a primeira versão do marco, o que eles fizeram? Eles acabaram com os prefeitos, porque os prefeitos não tinham condição mínima de colocar em prática a legislação. Por que ela foi mudada praticamente a toque de caixa e praticamente 100%? Banida praticamente a lei. Banida. Voltou, porque quando a coisa. gente pega, Oswaldo, se a gente for levar no pé da letra como você quer levar, é quase o sistema de subvenção. Voltou praticamente de novo. Por quê? Quando eles fizeram e aí eu falo porque esses deputados não entendem, não conhecem nada e poderiam ter pelo menos estudado um pouquinho para poder conhecer, porque eles fizeram a legislação pensando justamente no que você tocou. Nas grandes instituições que fizeram rolo com o governo federal, de milhões. Que isso não se aplica na grande maioria das instituições que têm prestado serviço aos municípios pequenos de relacionamento. Vou te dar um exemplo para você. Em Minas Gerais. Minas Gerais nós temos 856 municípios? 853. 853 municípios. Eu te falo para você, com muita tranquilidade, é difícil você achar entre todos esses municípios de Minas Gerais, se tiver 10 que tem um equipamento de abrigo de pessoa idosa por conta do município. Eu não conheço. Eu vou colocar aqui, difícil achar 10. Eu não conheço. Vou te dar um outro exemplo. Abrigo de criança. Criança vitimada dentro da família que precisa de um abrigo. Eu estou te falando para você porque Uberlândia não tem. Uberlândia não tem um equipamento desse próprio. É difícil se tiver 10 aí em Minas Gerais no todo. Então, o que aconteceu? Quando eles votaram o primeiro marco regulatório, quando chegou, o que tinha que acontecer nesse município que tenha esse serviço essencial prestado pela instituição? Ela tinha que fazer um chamamento público para ele prestar o serviço. Como é que ele ia fazer isso? Como que o prefeito ia fazer um chamamento público se a instituição está lá, instalada no local, com o prédio dela, com tudo dela lá dentro? Como é que a prefeitura de Uberlândia ia tirar lá do Oswaldo? Quantas crianças tem lá hoje, Oswaldo? 235. 235 crianças. O prédio é dele. Vinha uma outra instituição de fora e ganhava a licitação. Ele não ia me entregar o prédio dele para outra instituição, não. E buscar outros então, quer meios, dizer, né? quando eles votaram a lei, quando chegou a primeira versão do marco nos municípios, foi um susto para todo mundo. Porque eles fizeram o marco pensando nas grandes instituições com a rolaiada que eles aprontam lá no Congresso Nacional. E com o grande apoio da grande maioria dos próprios deputados. Doutor Neyron, do ponto de vista que o Oswaldo falou aqui, o senhor que estudou a lei e tudo, o senhor viu esse dedinho lá também de...
Sim, eu entendi bem o viés que o Oswaldo criou aí. E eu tenho que concordar que realmente aí pode ser por questões que até o Ender citou, por falta de conhecimento das organizações da sociedade civil, na elaboração da lei. E essas leis a gente sabe que elas vão para as procuradorias das câmaras municipais, então vai para um setor jurídico que, por natureza, vai premiar o poder público, né? Vai tirar o poder público da maioria das responsabilidades. Então acaba que a lei, ela realmente isenta o poder público de muita responsabilidade. É quase que te dou o dinheiro e junto com o dinheiro te dou toda a responsabilidade do que vai acontecer com ele. A gente percebe isso, claro, até em uma das causas do marco fala da questão trabalhista, ou seja, deixa bem claro lá que solidariamente o poder público está isento de qualquer responsabilidade. Ou seja, os funcionários que estão trabalhando na OSC, que prestam o serviço, toda a responsabilidade de encargo trabalhista, rescisão e verbas rescisórias ou reclamação trabalhista, se houver na esfera jurídica, é de responsabilidade da organização. O poder público está isento. Então a lei tem esse viés até por essa questão que a gente citou aí, porque com certeza o jurídico das câmaras, né, vai preservar o poder público. Deveria a organização da sociedade civil também, e aí entra um outro viés da lei, que ela fala da questão da criação dos conselhos, do procedimento de manifestação de interesse, que seria a organização da sociedade civil através delas em si e também de cidadãos afim, que pudesse levantar questões e trazer essas questões para serem fomentadas, né, em possíveis mudanças e alterações legislativas. No caso aí, o poder público na incumbência de fiscalizar só. Ver se está tudo certinho. Sim. E pronto. Tem a grande finalidade, e isso é bom também para a sociedade, quando você tem um sistema que prevê de uma forma clara e objetiva o acompanhamento da utilização daquele recurso, isso é positivo para todos os lados. Então a lei, ela é boa. A minha crítica um pouco à lei e o fato da criminalização tem a ver em alguns aspectos colocados que só vê um lado do problema. E aí esse lado foi noticiado pelo grande jornal de um desvio de uma ONG lá na Bahia que fez isso. E aí todo mundo, quando lê a lei, já pensa, como você fez a citação, com essa lei agora está coibindo esses desvios. Mas a lei tem coisa boa, ela tem coisa boa. Há um ponto que a gente precisa avançar um pouco na lei, e eu acho que aí os vereadores locais podem contribuir nisso, que grande parte da lei federal delegou ao município a regulamentação. Então ela deixa em aberto e deixa ao município a autonomia para regulamentar. Então Uberlândia, ela está regulamentando, por N razões, não conseguiu regulamentar no prazo previsto, que era janeiro de 2017, mas nós vamos ter agora em 2018. E causa um pouco a ansiedade nas instituições locais, né, de que o fato de não ter sido regulamentado ainda, nós já estamos entrando em novembro, causa ansiedade. Como é que vai ser implementado uma série de artigos da lei que delegam ao município a parte operacional? Então isso é interessante que se discutisse um pouco mais amplamente com a sociedade civil. A nível federal foi criada uma comissão chamada Confoco, que é a Comissão de Fomento e Colaboração. A nível municipal, já existe na lei essa comissão, que ela é paritária, governo e sociedade civil, mas ela efetivamente não foi implementada, não está composta. E seria um local ideal para se discutir um pouco as ansiedades dos dois lados. Uma coisa eu tenho certeza, o governo municipal vai implementar a lei perfeitamente bem até 31 de dezembro. Eu não tenho dúvida que vai cumprir tudo que está previsto. Mas o cumprimento da lei só pelo lado governamental pode deixar as instituições em dificuldades de cumprir algumas coisas para janeiro de 2018. Então é isso um pouco a demanda de começar essa discussão, esse debate, porque também é uma lei que afeta os dois lados. Ela não é só governo, não é só sociedade civil. Por isso a lei já no artigo 1º fala que é sociedade civil e governo em regime de mútua cooperação. Então ela já abre dizendo, pô, é você e eu. Então isso a gente poderia assim, incitar um pouco
o poder legislativo, porque a comissão tem que começar a funcionar. Envolve o Poder Legislativo nessa regulamentação? Envolve sim. Inclusive, a Câmara tem se movido, né? O Wender destacou aqui a audiência pública que realizou recentemente. E o Executivo fez o seminário. Fez o seminário, quer dizer, o Poder Público Municipal está se mexendo quanto a isso, né? Agora, por mais que essa lei, desde 2014, né, Julho de 2014. ela vem sendo estudada, melhorada, debatida, discutida, ela não vai ser perfeita para ambos os lados, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai estar agarrando daqui e dali, né? Até porque o poder público também ele sente um pouco por cima da situação por estar com a chave do cofre. Né? Quem está com a chave do cofre se sente O poder de dar os primeiros passos, né, Márcio? da autoridade de ter um certo domínio da situação. Mas eu acho que, como o Oswaldo disse, a lei é boa. A lei é boa. A lei deixa muito melhor do que estava. Né? A partir do momento que regulamentar no município de Uberlândia, eu acredito que as entidades mais organizadas, elas vão se organizar mais, se fortalecer mais, vai ter mais tranquilidade. A palavra melhor ainda, Wender, é a segurança. Segurança. É a segurança de Essa você é a trabalhar sabendo que é parceiros e cada um tem que cumprir sua parte. Não, e sem contar, Márcio, vamos fazer assim, uma retrospectiva bem próxima da gente, quando a gente fala da questão da segurança. Se a gente... nós trabalhamos a vida inteira, e aí o Oswaldo falou 50 anos, na confiança. Foram 50 anos na confiança. A relação Só política... mas o que aconteceu? Mas sempre foi muito respeitoso, Márcio, todos os governos em relação ao atendimento. E assim, o que ficou muito surpreso para as instituições, e o Oswaldo pode endossar as nossas palavras, é que nunca tinha acontecido de um governo romper e falar que não ia pagar. Foi a primeira vez na história, ao longo desses anos e anos que a gente milita. Porque eu sou muito mais novo, mas os meninos têm mais tempo, né? Então nunca houve, sempre foi na base da confiança. Então, mas o Oswaldo disse foi o seguinte, não é que ele resolveu romper, ele resolveu ler a lei. Ele podia ou não, mas na verdade todos, todos os governos, eles tinham conhecimento da lei. Mas assim. Eu estava ali conversando com o Oswaldo, o sentimento, Fernando, de quando as coisas começam a ser sérias e muda completamente. O que as instituições estão vivendo agora já é um sentimento de segurança, só de receber em dia. As instituições, por quê? Porque esse serviço tem compromisso, tem pai de família que trabalha dentro das instituições. Né? As pessoas precisam receber, elas trabalharam, o serviço está sendo prestado para a sociedade. A professora, a educadora, está lá atendendo o menino. Lá no Oswaldo, o menino foi para a escola, a mãe está trabalhando porque o filho está com segurança lá na ação moradia. Agora, chegou no final do mês, o profissional que prestou esse serviço precisa receber. Como é que o Oswaldo vira para ele e fala assim, eu não tenho como te pagar, eu não tenho dinheiro. E o Oswaldo está carregado de despesas lá, né, Oswaldo? Não, o supermercado tem crédito, compra, mas tem que pagar. Então, quer dizer, ao longo desses anos todos, sempre foi na base da confiança. Então, foi isso que eu tentei explicar, Márcio, para as instituições, nas nossas conversas antes da audiências, que a gente fez algumas pré-reuniões. Por quê? Porque estava todo mundo apavorado com o marco regulatório. Eu falei, gente, nós trabalhamos a vida inteira inseguro, sem segurança nenhuma. Agora tem a possibilidade de ter um pouco de segurança. Agora, essa questão da regulamentação da lei. Eu sugeri dentro da audiência, isso foi uma sugestão que nós colocamos, está em documento, foi para o seminário que foi feito, que o Executivo fez. A gente tem trabalhado com o secretário de Gestão Estratégica, o Rafael, no sentido que, para mim, a regulamentação da lei tinha que anular tudo que foi feito, começar do zero. Se não fizer isso, mas grandes pontos da regulamentação, por quê? O que fez no governo passado? Pegou a lei, copiou e fez a regulamentação. Fica muito difícil trabalhar desse jeito. Então, tem coisas que dá para melhorar essa relação, Oswaldo, entre as instituições e o poder público na regulamentação da lei. Concordo plenamente com o Márcio. Vai ficar 100%? Não vai. Nem para um lado, nem para o outro. Mas eu acho que é um bom começo
para a gente começar a avançar, pelo menos com a implantação da lei. Porque o que tinha que ter sido feito para conseguir? Porque nós trabalhamos para, se não fosse um acordo que tivesse feito com o Ministério Público, um TAC, nós estávamos trabalhando ilegal, Fernando. Porque desde 2017 nós estamos descumprindo a lei. Quer dizer, mas não se preparou nada para isso. Então, quer dizer, há um ano tinha que estar cumprindo a lei. Municípios em volta de nós, municípios com 40, com 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, já está trabalhando desde 2017 com a regulamentação da nova legislação. E nós não conseguimos fazer isso. Então, eu acho que vai ser um aprendizado para nós. Eu acho que o Márcio está certo. Não vai ser mil maravilhas, mas eu acho que pelo menos é um começo. É assim, e vai continuar a luta, a nossa, do governo, o Neyron está certinho, o governo vai tentar se proteger, é o papel dele, ele vai dentro da sua procuradoria, ele vai tentar se resguardar o máximo possível, e essa estica, puxa, vai continuar do mesmo jeito. Né? Ô Neyron, doutor Neyron, eu pesquisando lá, eu vi que a organização ela tem que ter pelo menos 3 anos de atuação para poder concorrer a recurso. Concorrer a recurso. Então, nesses 3 anos que não concorre a recurso, a pessoa que quer ter uma organização, ela tem que ter cacife para bancar isso. Ou buscar parceria privada, enfim. Sim. Seria o caminho. É o caminho, né? Porque uma das exigências da lei é que a instituição tenha pelo menos 3 anos de existência a partir da sua criação no CNPJ. Então, depois de 3 anos, ela poderia estar hábil, né, a pleitear, participar de um chamamento, que vai ser a nova modalidade. Mas só ter o CNPJ ou ter atuação prática? Tem que ter atuação constante? Prática, porque... Tem que ter um relatório de atividade. Porque quando você vai participar do chamamento, tem uma série de critérios para você se qualificar para o chamamento. Tá. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar desenvolvendo trabalhos com a comunidade, através da iniciativa privada, com apoio de parceiros, né, que a pessoa cria fora do poder público. Ele tem que atender os requisitos do edital, né? Os requisitos do edital. Para atender os requisitos do edital, ele tem que estar funcionando e ter uma estrutura, né? Já para ser mostrada e apresentada para participar, senão ele tem que ter evidências de que está atuando junto à sociedade, às comunidades. Isso é um ponto que prejudica um pouco, né? Porque tem muitas entidades aí que está começando e já estava assim, já recebendo na necessidade de receber o recurso. Sim. Né? Eles, a partir desse momento, eles vão ter que cumprir esse prazo. E isso aí, para quem está iniciando uma organização, uma entidade, não é fácil. Para sobreviver nesses 3 anos não é fácil. Porque eu pergunto assim, porque na atual situação do país, com desempregos e tudo, isso passou a ser uma alternativa, às vezes, para algumas pessoas, de falar assim, pô, eu estou sem trabalho e tudo, então eu vou atuar no terceiro setor, vou montar uma ONG e tal. Só que ele tem que ter essa atuação durante 3 anos, não é tão fácil assim, né? Abrir uma ONG e já partir para o chamamento público e vamos ver o que vira, não é por aí, né? O cara tem que ter uma consciência bem... Eu queria fazer uma colocação. A lei, na revisão dela, ela deixou 3 setores fora do chamamento público. Por razões que o André levantou. Como é que um abrigo de criança, você muda todo ano a instituição que vai acolher aquela criança? Enfim, tem esses detalhes. Então, a lei, na revisão, retirou do chamamento público a área de saúde, assistência social e educação. Então, são as principais serviços áreas... que tem serviços contínuos, continuado. Entendi. Então, ela foi muito bom nesse sentido, que possibilitou também, né, que as instituições já vêm há 10 anos trabalhando com idosos. Imagina um idoso trocar todo ano de instituição. Né? É um negócio complicado. Então, a lei também, na revisão, ela falou, opa, vamos acertar. Mas aí fica uma coisa que me vem pela cabeça como... saber como vai funcionar. Ao não ter a regulamentação e não ter chamamento público, e eu entendo também não passar por lei autorizativa pela Câmara Municipal, como é que fica o processo aí da visibilidade, da transparência, todo esse processo de elaboração do termo de colaboração? Não tem um chamamento público, mas precisa ser publicizado isso ou não? Não passa pela Câmara. É obrigatório então, ter... eu fico no... A primeira obrigação é publicar o extrato do convênio que está sendo feito com a instituição.
Isso é obrigatoriedade, não pode se fazer o convênio sem fazer essa publicação 5 dias, até dando opção de questionamento se alguém quiser questionar isso. Eu, na minha leiguice, eu entendo que mesmo sendo dispensando o chamamento, tem que ter a autorização pela Câmara. Eu posso estar enganado do que a gente estuda, a cada hora você entende a legislação de um jeito, mas na minha leiguice tem que ter, de qualquer forma, esse projeto de lei. A lei não prevê isso, né? A lei não tem previsão disso. Por isso que a regulamentação é muito importante, como que vai ficar. Mas eu acho muito difícil fazer isso por decreto. Eu acho que por uma canetada. Eu acho que é muito complexo isso acontecer. Né? Então eu imagino, na minha leiguice, que isso tem que, de qualquer forma, passar pela Câmara. Não até para ter uma transparência maior, né? Assim, eu acho muito difícil. E acho, se ficar a cargo do município, dentro da regulamentação, eu acho que não tem como tirar isso. Eu acho que a lei é federal, né? A regulamentação ela é uma adequação à realidade, à particularidade que cada município tem na celebração desses convênios e tudo. Mas eu acredito que daqui até dezembro vai intensificar esse debate. Essa discussão por meio de audiências, né? A Câmara já posicionou por meio do Ender agora recentemente. Eu acredito que vai ampliar os debates porque precisa. E existe prazo para isso. Eu tenho acompanhado o trabalho do Executivo. Assim, o que nos deixa feliz é a preocupação do Executivo em cumprimento da legislação. Então, a última conversa que eu tive dentro do governo é que todas as secretárias estão empenhadas e gente trabalhando duramente para que tire de tudo que já foi conversado, de tudo que foi debatido, algo bem mais concreto para finalizar nos termos de parceria. Então, eu acredito muito que igual o Oswaldo falou, vai acontecer. Isso a gente não tem dúvida. E a gente vai ter que ir discutindo passo a passo. Às vezes esse ano não é tudo que a gente queria, mas a gente avança um pouco para o ano seguinte. Vai ser uma construção, Fernando, a partir de agora. Eu acho que não tem jeito de não ser assim. Muito em cima. Igual o Márcio falou, desde 2014 está discutindo e até agora não acha uma solução concreta. Não vai chegar à perfeição. Não, conseguimos encontrar o ponto que resolvemos o problema. Não resolveu ainda, porque as particularidades são muitas. Como eu te falo para você, volte de novo lá na questão, Neyron, e aí o anseio da legislação foi das instituições. Na hora que você falou, o Oswaldo quase te interrompeu ali. O anseio foi das instituições, mas quem votou a lei foram os deputados, foi no Congresso Nacional. E a votação da lei, eu acho que eles estavam totalmente equivocados, estavam no outro mundo, não estavam no Brasil, porque quando fizeram a revisão, pegou a lei, jogou ela todinha que eles tinham feito lá, jogou fora e trouxe outra coisa totalmente de novo. E aí eu acho que houve muita perca, né? Mas diante da forma que foi conduzido, sem conhecer a realidade dos municípios e o que se passa com cada prefeitura, com inúmeros equipamentos que são serviços que as instituições prestam, que são contínuos, que todo ano vai ter que ter. E aí, Oswaldo, Márcio, eu vejo muito... ele está com a chave do cofre, mas ele sabe que ele tem que fazer o atendimento também. Então, uma avenida que tem duas mãos, não dá para ser só uma. Na verdade, o atendimento ele tem que acontecer, ele é uma necessidade hoje. O governo sobrevive sem essas organizações. Não consegue atuar junto à sociedade. Na área da educação infantil, da assistência social, da saúde, da recuperação de dependentes químicos. Em todas essas áreas, o governo não anda sem essa estrutura, sem esse apoio, sem essa parceria. Isso é uma coisa real, provada, né? E essas organizações que têm feito um trabalho extraordinário. O governo hoje está se organizando para melhor celebrar essas parcerias, né? Porque eu acho que, como o Eder disse, quem ganha mais são as organizações. E tem outra questão também, o doutor Neyron também pode entrar aí, a questão da vedação da participação dessas organizações em campanhas, né? Político-partidária, vinculação, esse tipo de coisa. A elegibilidade dela prevê isso, né? Não pode se envolver em campanhas
políticas, partidárias, para não misturar as coisas, né? Sim, de doutor? forma alguma. A legislação prevê isso, né? A lei prevê essa isonomia, né? A instituição não pode, de forma alguma, estar ligada a questões partidárias, a questões de plataforma política. Acho que já é assim. Já é assim, Já mas, é, há mas algum tempo é assim. na verdade ela vem... Mas acaba que uma hora Não, foi colocado de envolvimento, né? novo. Foi colocado de novo. É uma- porque é esse uma negócio do Código reafirmação do que 2000, já existia, né? O Código de 2002 já é muito claro. Agora, o que a lei avança aí é no sentido daquela questão que a gente falou, na questão de criar as comissões, criar os conselhos, que permite ao cidadão mobilizar junto com as organizações a fim de que não fique essa relação desequilibrada. É, né? e a questão da vedação, né, Neyron, da diretoria ter ligação direto com um agente político. Né? Exatamente. Que a gente volta de previsão. novo, e eu falo, eu vou cansar de falar, o que acontece lá no Congresso Nacional, eles querem falar que acontece aqui, não é verdade. Porque aonde tinha parente de político nas ONGs, não era aqui em Uberlândia, era lá no Congresso Nacional. Era deputado, filho de deputado, mulher de deputado, né? E aí vem para a lei. Mas eu acho que é bacana reafirmar isso. Você não ter na direção da instituição gente com ligação com o agente político. Por quê? Porque isso facilita realmente o repasse de recursos. Sim. E aí a gente sabe que pode ter um monte de desdobramento de uma situação dessa. Né? Então ele veda até segundo grau, né? Segundo ou terceiro, né? Não? Até segundo grau, né? Se for parente, não pode exercer o cargo de direção na instituição. Outra situação, e aí às vezes até é um pouco, a gente acha que, né, eu não sei na regulamentação se vai passar, a gente não precisava, eu acho, é quando, por exemplo, você tem o convênio com no caso do Oswaldo, às vezes ele tem um profissional que é servidor público da prefeitura. Na lei, esse funcionário não pode prestar serviço mais para o Oswaldo. E às vezes acontece muito isso, né? O profissional trabalha 6 horas na prefeitura e depois ele trabalha 6 horas numa entidade que é subvencionada. A lei, ela veda isso, restringe isso de alguma forma. Eu não sei na regulamentação como que isso vai ficar realmente, como vai passar. Bom, vai ficar para as considerações finais, viu, Oswaldo? Aproveitar rápido, esse passa rápido, não passa? No começo do programa todo mundo fala assim, em off aqui, ó. Acabou, tá? Nossa, 1 hora de programa, estudo pra gente falar e acaba faltando tempo ainda. Mas você pode usar as considerações finais para que você ia falar e fazer as considerações finais. Vou dar essa canja aí. Bom, Oswaldo, alguns falam Oswaldo Setti, mas é Setti, né? Porque é Setti, italiano, né? A exato. descendência italiana, Oswaldo Setti, que é diretor-presidente da OSC. Diretor operacional. Diretor operacional da OSC agora, né? Não é ONG mais, da organização Ação Moradia. Primeiro, parabenizar pela iniciativa há tantos anos, né? Tantas décadas, e agradecer muito a sua presença aqui e espero contar com você em outras oportunidades para a gente discutir os avanços aí desse processo. Muito obrigado, viu, Oswaldo? Obrigado a você. E obrigado também ao público que está nos assistindo, 1 hora nos ouvindo. E eu gostaria de deixar, são as considerações finais para mim, que como recomendação, qualquer instituição, ler, reler e reler a lei, porque são 88 artigos que têm implicações na vida futura de qualquer instituição. Então, essa daí é a recomendação. E, principalmente, unir-se entre instituições que têm os problemas comuns, porque juntos nós teremos mais possibilidade de estar compartilhando problemas e solucionando. Então, eu acho que é essa a grande recomendação, leitura da lei. E são muitas letras miúdas, né? E o que eu ia falar, outro passeio, fica para o debate do artigo 46, fica para o próximo tema. O 46 vai pular, né? Ou 46. Você fica à vontade, se você quiser falar, pode falar. Tá, então o 46, ele só dá uma pitada nele, mas ele versa sobre a proibição de você pagar com os recursos do novo termo de colaboração o seu passivo trabalhista. Ou seja, você não pode ter um funcionário de 15 anos, se for demitido ano que vem, você banca do bolso todo
as despesas trabalhistas, custos, encargos trabalhistas dos anos anteriores ao convênio. Então a isso gente vai problema. fazer o seguinte, nós vamos combinar depois um programa específico só sobre isso. Porque dá um isso aí programa vai dar inteiro. mais 1 hora de discussão. esse A partir tema, da hein? regulamentação para trás, Sim. Não, da o passivo regulamentação, da trabalhista, assinatura. da Vamos combinar assinatura o do próximo. termo. A partir da Próximo assinatura programa. do E para termo, falar para de trás você imunidade paga também, do né? bolso. O Então, se ativo- você questão de tiver imunidade. O passivo trabalhista. 20 funcionários lá com 10, 15 anos, você faz as contas, vai dar na brincadeira uns 200 mil de passivo trabalhista isso mesmo. para você arcar do bolso. Oswaldo está certinho. Olha aí. A responsabilidade é das instituições. E nós temos conversado isso desde o meio do ano, falando para as instituições, não é proibido passar essas pessoas com passivo, não tem problema passar. O problema é que a instituição assume isso a partir da nova assinatura do convênio. Bom, então, Oswaldo, muito obrigado, então. Foi interessante esse final aí, acho que a gente pode discutir isso numa outra oportunidade, vai dar brecha para um outro programa, enfim. Vamos esperar o andar da carruagem, vamos dizer assim, né? Muito obrigado pela sua presença, tá, Oswaldo? E o vereador Márcio Nobre, conosco aqui também. Muito obrigado pela sua presença, Márcio. Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos servidores da TV Câmara pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante que, quando surgiu esse assunto, eu confesso que abalou, né? As ONGs, as entidades, as organizações ficaram assim achando que isso seria uma tragédia. Mas com o tempo, vai discutindo, ampliando a discussão, conhecendo os benefícios, as responsabilidades, o que pode promover nessa parceria. Eu acredito que a Câmara Municipal, tanto eu como o Ender, nós estamos os nossos gabinetes à disposição dessas organizações, dessas entidades, para dar suporte, participar de debates, porque o momento é agora. Estamos caminhando para a regulamentação no município de Uberlândia. Então, há tempo ainda de conversar, de discutir, de trazer a nossa preocupação. É isso que a gente tem feito, esse é o nosso papel. Muito obrigado, Márcio. Agradeço. Doutor Neyron Bueno, advogado da comissão lá da OAB que trata sobre o assunto, né? Sim. E eu queria muito agradecer, doutor, o senhor mexer na agenda lá para estar aqui conosco, foi muito importante a sua participação. Espero que não seja a última, né? A gente conta sempre com o senhor aqui novamente. Eu queria muito agradecer, doutor. Muito obrigado mesmo. De coração. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. Agradeço a ordem por ter me indicado para estar aqui com você. E queria dizer o seguinte, tem 20 anos que a gente milita no terceiro setor. Eu sou o fundador de ONG, o Ender é velho parceiro meu, e a gente vem há muitos anos trabalhando no terceiro setor e conhece todas as nuances e as lutas, né? E então é um privilégio para mim estar aqui e gostaria sim de, em outras oportunidades, em outros temas que são relevantes, como imunidades tributárias para as instituições, que muitas estão procurando, e é um tema que é da minha especialidade na questão tributária. Então, a gente está aberto para conversar, para participar na medida que for necessário. E caso alguém aí de ONGs também queira uma orientação, basta procurar, né, doutor? É importante tanto com o maior prazer. A participação, assim, não digo colaboração, participação, mas a consultoria de um advogado especialista, quanto contador também, né? Contador também vai ser importante nesse processo, né? Eu faço assessoria com o maior prazer, porque terceiro setor corre na veia. Que bom. Não é isso, Ana? O Neyron Tá aqui quem não me deixa mentir. Isso aqui é de muitos anos. Tá bom, doutor Neyron, muito obrigado, tá? O Ender Marques, vereador, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez e, logicamente, a gente vai discutir muitos outros assuntos aí durante essa legislatura. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Oswaldo Sete, o vereador Márcio Nobre, o Neyron, companheiros de luta há muito tempo. Mas eu queria fazer um agradecimento especial e deixar muito claro, registrado, ao prefeito Adelmo Leão. Essa gestão, ela trouxe uma seguridade e as instituições têm trabalhado e os dirigentes das instituições estão podendo dormir no travesseiro. Está podendo deitar e falar assim, a gente consegue dormir, porque sabe que a gente tem um compromisso. Nós temos muito problema, mas esses últimos meses foram meses de paz para as instituições. Sei que muita instituição ainda está praticamente quebrada, vai custar se reerguer de novo, porque 2 parcelas de convênio sem cumprir. 2. Isso é muito difícil para uma instituição. Pega lá no Oswaldo, pega o convênio dele, quanto que isso significa em percentual. É muito dinheiro. Mas
esses últimos meses as instituições, os seus diretores estão podendo dormir de noite e saber que todo dia 5 está conseguindo pagar o seu servidor. Bom, então muito obrigado a vocês e obrigado você em casa que nos acompanhou. Se chegou agora, entra lá no portal da Câmara e assista esse programa completo, né? Agora acho que ficou bem claro aí para você o que é o terceiro setor e o que é o marco regulatório do terceiro setor, né? Estava meio complicado ali no começo, mas eu tenho certeza que assim como eu, que não conhecia muito sobre o assunto, passou a conhecer e principalmente a importância dessas instituições para o funcionamento da vida social de todo mundo, né? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Câmara Debate volta no próximo programa. Até lá.